Oi, Jô. Oi, boa noite. Boa noite. Ai, que Tá me coisa vendo boa bem? te ver. Tô te vendo super bem. Ai, que E bom. você? Tô vendo você também. Ai, meu Ai, Deus. quanta coisa nova, né, Meire? E a gente vai se adaptando, né, Jô? Nossa, nem me fale, né? Nem me fale. A gente Ó, vai se adaptando. fala pro Cleiton dizer aí se tá bom. Tá bom, ele tá aqui ao meu lado. Ah, é? Como que tá, Eita. amor? Tá tudo bem? Dá pra ver bem? Dá para ver bem. Ele falou que tá tudo bem aqui. Fala pra ele ajudar a gente com o horário, porque eu tô sem ninguém aqui pra me ajudar, Jô. E eu só tô com o Ah, tá celular, joia. tá É bom? uma hora? É Eu uma acho que hora? é, eu acho que é. Ah, Eu não trouxe nenhum outro relógio aqui pra cima. tá. Ele ajuda a gente. A Nilda, oi Nilda, boa noite. Ah, Nilda, você não perdeu, viu? Ela achou que tinha perdido a live. Ah, Boa noite, ah, pessoal que tá entrando. A Patrícia, a Meire, a Marilza, o por que que tá Renato. escrito aqui para mim? Acho que teve duas pessoas que me pediram amizade. Acho que são seus amigos, Jô. Ah, é? É, porque senão acho que eles não conseguem assistir, né? Ah, tá. Eu até Então anotei você o usa nome. aceita. É a Marina Você usa Rosolém. minha prima? É sua prima? Isso, é. Que legal. Boa noite, Viviane, nossa amiga lá de São Paulo. Boa noite, Vi. A Andréia, minha amiga. Você consegue ver, né, Jô, quem tá entrando também ou não? Então, não, aqui eu não consigo. Eu estava conseguindo. Deixa eu ver. Ah, já sei. Se eu empurrar para o lado, eu consigo ver. É, Agora eu tô vendo. a Meire tá falando: Oi, meninas. Oi, querida. Ah, Meire! Oi, Meire, que saudade! Eu vi Viviane. o Adair, eu vi na igreja domingo, foi buscar lasanha. Boa Ai, que noite, legal. Andréia. Veja com o Cleito que horas são pra gente começar, né, Jô? Isso, já são 8:02 aqui no meu. É, então vamos começar então? Vamos lá. Viu? Primeiro eu quero te agradecer, viu, pelo seu carinho de ter aceito. É, esse projeto surgiu no meu coração. Você sabe que a minha cabeça fica cheia de, né, de ideias. Eu fico Ideia, pensando no que sei. fazer, em como ajudar, né? Semana passada a gente conversou com a Cida, foi muito gostoso. Esse projeto no meu coração são mulheres que me inspiram, né, Jo? E você é uma das mulheres que me inspiram, viu? E eu não vou falar muito, senão eu choro. Mas eu vou apresentar Idem. vocês para os nossos. Bom, a gente tem bastante amigos em comum, né, que estão assistindo. A Márcia entrou agora, um beijo, Márcia. Mas tem pessoas também que não te conhecem aqui. O Dr. Flávio entrou, eu vou apresentar. A Gabriela entrou. Então, a Josiane Ramos Ferreira é psicóloga e psicanalista, né? Na linha. Me ajuda, Jô. Winnicottiana. Qual é a linha É winnicottiana? É meio Winnicottiana. difícil, né? É, porque o Winnicott, Isso. Donald Winnicott, né? Ele é um psicanalista inglês, então a gente acabou fazendo uma coisa que nem ele queria que fizesse, que é meio que assim um grupo de pessoas que se consideram winnicottianos, né? Que é o nome que a gente dá aqui nas sociedades, né? Para quem se inspira em determinados autores. Ele nem Legal. gostava muito da gente ficar nesse tipo de contexto, mas a gente acabou, né, se classificando, vamos dizer assim, porque a gente estuda o Winnicott, que é um O Winnicott, psicanalista né? inglês. Joia. É. E a Jo faz atendimento em clínicas, né, Jo, em Americana.
mas nesse momento difícil que a gente está vivendo, você também está atendendo por Skype, né? Nesse sentido também, né, Ju? Você está fazendo seus atendimentos, né? Só online Só agora, Meire. online, isso. Só online agora, né? Inclusive com criança. Oi? Inclusive com Inclusive com criança criança. também. Ah, joia. Bom, a Jo, além de ser psicanalista, psicóloga, é uma grande amiga, né? Esposa do meu grande amigo também, o Cleiton, mãe do André e da Ana, e cá entre nós é minha comadre, né? Isso! Isso, né? Ai, Mas ai, que, coisa assim, o boa. desejo do meu coração, Jo, é que a gente consiga trazer para as pessoas que estão nos assistindo agora, é, alguma luz, algo assim vindo de uma psicóloga que possa tranquilizar os nossos corações, uma palavra ou uma dica, algo que possa aliviar um pouquinho as tensões do que a gente está vivendo, né? Porque eu acho, não só eu, como todos nós, nunca imaginamos viver um tempo tão difícil como a gente está vivendo agora, né, Jô? Uhum, verdade, Meire. Nunca, né? Um Hum. pouquinho antes, né? A gente com tantos planos, com tantas coisas a fazer, né? E de repente a gente tem uma notícia que as lojas vão fechar, né? Mas como assim? E a gente foi tentando entender tudo isso, daí trabalhar em casa, né? A gente fomos pegos de surpresa, né? Muito. Mas, Meire, eu estava pensando, esse tipo de coisa já aconteceu no mundo, né, em outros momentos, né? A gente não viveu, né, nem por exemplo, a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra. Foram momentos muito difíceis, né? A peste negra, a gripe espanhola, né? Tantas coisas também de pandemia que já aconteceu no mundo, né? E eu penso que aqui no Brasil a gente nunca viveu dessa forma, mas também nós tivemos a tuberculose, a AIDS, né? Na época de Jesus tinha a lepra, que era uma coisa bem difícil também. As pessoas não chegavam perto dos leprosos, né? Eles ficavam isolados. A tuberculose aqui no Brasil também as pessoas ficavam isoladas, era muito difícil. Mas nesse porte que a gente está passando, a gente nunca passou, mas eu lembro das guerras, porque eu estava pesquisando um pouco sobre Freud e Winnicott. O Freud passou pela Primeira Guerra e pela Segunda. Na primeira, ele teve filhos na guerra, ele teve genro na guerra, ele teve sobrinho, inclusive o sobrinho dele morreu na guerra. Eu fico pensando como era a aflição de um pai, de uma mãe, sabendo que os meninos estavam na guerra, sem saber se voltariam vivos ou não. Então, eles tinham essa ansiedade que eu acho que é muito parecido com o que a gente tem, né? O que vai acontecer? As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer bem, e quem também a gente não conhece, fica sabendo, né, que perdeu a vida, que fala, meu Deus, essa pessoa, né? Por quê? Né? Muita coisa a gente não entende. E eles passaram por isso. E na Segunda Guerra, achei uma coisa interessante. A Ana Freud, que é filha do Freud, a caçula de 6, né, filhos, quando a polícia da Alemanha chegou para interrogar, porque eles eram judeus, estavam sendo perseguidos pelo nazismo, após a interrogação, ela falou para o Freud, né, pai, é melhor que a gente se mate. Vamos fazer isso. Todo mundo se suicida, a nossa família toda, vai ser melhor. Aí eu fiquei pensando, para ela chegar nessa conclusão, né, Meire, ela devia estar muito aflita. Aí o Freud disse para ela, mas se a gente fizer isso, nós vamos fazer exatamente o que eles querem. Nós não vamos fazer isso. E daí eles conseguiram, com a ajuda de amigos, sair lá de Viena, foram para a França e depois para a Inglaterra. Freud tinha uns 82 anos, com 83 ele morreu. Mas ele deixou 4 irmãs lá em Viena que morreram também. Então, que dor, É e muito triste. O Winnicott também, ele não foi para a Primeira Guerra porque ele estava estudando medicina, mas ele cuidou dos soldados, ele perdeu amigos queridos, né? Na Segunda Guerra, ele cuidou de crianças abandonadas pelos pais, porque os pais morreram na guerra, elas ficaram órfãs, tanto que ele escreveu a teoria dele da tendência antissocial, das crianças que crescem sem ambiente e se tornam delinquentes lá na frente. Ele fez a teoria baseada nessa experiência pós-guerra. Uhum. Então, eles viveram e muita gente já viveu coisa parecida. A gente não A estava nossa naquela época. geração não, né, Jô?
E a gente está vivendo como se fosse uma guerra mesmo, Sim. né? E essa coisa que a gente não entende direito, né, o que está acontecendo, porque o inimigo é invisível, né? A gente não sabe o que, que é isso. E a adaptação que a gente tem que fazer na rotina, né? A gente está meio assim, se encontrando no meio de tudo isso, né? E eu estava pensando hoje, para muitas pessoas já são 100 dias, mais do que 3 meses vivendo essa realidade, né, Jô? E eu penso assim, no que eu sinto, eu acredito que muitas pessoas sentem também, né? A ansiedade, às vezes, um dia é muito diferente do outro. Tem dia que eu acordo super animada e eu quero fazer mil coisas, né? Tem dias que eu acordo super desanimada, só tomo meu café mesmo e olhe lá, sem vontade de fazer uma comida, sem vontade de nada, porque a gente fica projetando algo que a gente quer resposta, quer decisão, e a gente não está tendo essas respostas por enquanto, né? O que a gente vê são sofrimentos, é desespero, né? Por exemplo, a gente perdeu uma amiga lá da igreja do Ipiranga esse final de semana passado. Então é algo que a gente não acredita, né? Parece que é algo inacreditável que está acontecendo. Uma jovem de 38 anos, 2 filhos pequenos. Então eu sofri bastante assim nesse final de semana e dá um medo. A gente sente um medo, né? Eu não sei as pessoas que estão assistindo aí, e é uma coisa que a gente ia falar para o pessoal que está assistindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem mandar que a Jo vai responder. Assim que possível, a gente vai direcionando aqui as perguntas, né, Jo? Mas assim, Uhum. essa questão da ansiedade, Jo, por que aumentou tanto? Você, assim, o que você acha disso? Por que a gente se sente tão ansioso nesse tempo que a gente está vivendo? Então, tem uma contribuição do Winnicott, né? Eu vou falar dele porque ele me é muito útil, especialmente nesse momento. Ele fala, Meire, que o que acontece hoje, né, são estímulos que puxam algumas coisas que aconteceram na nossa vida. Por isso que algumas pessoas sofrem mais e outras sofrem aparentemente menos, né? Que isso às vezes é até confundido com equilíbrio emocional, né? Às vezes a pessoa não está tão desesperada, ela não está tão aflita, né? Na verdade, isso não é questão de estar equilibrada. A questão é que essa pessoa, ela pode ter vivido um começo de vida um pouco mais organizado e ela está numa condição melhor de passar por esse momento. Quem teve uma condição, especialmente quando bebê, porque a ansiedade maior, ela acontece quando a gente foi bebê. Que quando a gente, por exemplo, tinha uma necessidade de mamar, vamos supor, a mãe demorava a chegar para satisfazer essa necessidade. Quando a gente estava chorando de dor e a mãe achava que era mamar e colocava o peito na nossa boca, ou o ambiente, né, muito tenso, um ambiente que não era facilitador, né, para o conforto, para o aconchego, o bebê sente muito isso. Aí o Winnicott fala que ele pode viver agonias impensáveis. Impensáveis porque ele não tem mente ainda para viver. Uma pessoa que viveu registro assim durante a vida, ela passou por vários traumas, não foi atendida nas necessidades, ela sentiu isso muito ruim. É como se ela vivesse um colapso. E daí, quando surge uma situação que nem a pandemia, vai acessar o medo do retorno dessa agonia impensável. O que ela não quer viver na vida é aquilo de novo. Então, ela começa a entrar em desespero, parece que ela vai colapsar, vai entrar num caos. Então, quando ela começa a imaginar a pandemia, pessoas morrendo, ela acessa aquela agonia que um dia ela viveu, que ela não tinha controle nenhum porque era bebê, né? Ela não tinha o que fazer. Bebê não tem como sair do bercinho e resolver o problema. Ele está totalmente, absolutamente dependendo do ambiente. Então, a agonia é muito ruim. Então, hoje, as pessoas que tiveram agonias impensáveis, fortes, né, viveram muitos traumas. Quanto menor, maior é essa agonia.
Então, ela pode entrar no medo do colapso. Então, tem gente ficando com muito medo do desmoronamento, parece que vai virar um caos total. Isso Aí mesmo. começa a vir sintoma, começa a vir falta de ar, começa a vir boca seca, começa a vir zumbido no ouvido, começa a vir, parece que uma labirintite, formigamento nas mãos, nos pés, nos braços, nas pernas, desconforto abdominal, taquicardia, e começa a vir pensamentos assim, meu Deus, vou ficar louca, não vou aguentar isso. Mas o que que é isso? Tá grave a situação? Tá grave. Mas essa pessoa que desesperou mais, ela está com medo do retorno de uma agonia que ela viveu quando muito pequenininha. Então, é o medo do colapso, é o medo do caos. Quem ou não viveu, ou já fez análise, já está mais constituída, consegue passar de uma forma melhor. O que a gente pode chamar, essa pessoa está mais equilibrada, né? Equilibrada é quem está conseguindo passar sem o medo do colapso, eu diria assim. Porque equilibrada não é quem passa com calma, né, por todas as coisas, né? Isso não quer dizer que é equilíbrio, né? Equilíbrio, se a gente puder usar essa palavra, é que eu não gosto muito da palavra em si. Mas, assim, se a gente pensar, é quando a gente tem uma condição interna para enfrentar a situação nova, a pandemia e a adaptação que a gente está tendo que fazer do isolamento, né? Entendi. Então, por isso que a ansiedade fica muito forte. Depende da história de vida de cada pessoa, e especialmente de pequenininha, considerando inclusive o parto. Uhum. Se o parto foi Tão muito sério, né, traumático, Ju? se teve o que a gente chama de EQM, experiências de quase morte, o bebê está para nascer e não nasce, está para nascer e não nasce, ele tem uma experiência de quase morte, isso dá muita agonia, faz registros emocionais. Hoje pode vir o medo do retorno daquela aflição. Por isso que as pessoas ficam desesperadas, fazem os sintomas, ou o que eu estou vendo muito acontecer, desenvolve ou aguça mais o toque. Uhum. Começa a limpar mais a casa, começa a organizar, começa a desinfectar tudo, começa a lavar muito roupa, várias vezes, o dia inteiro lavando roupa, fica em função de limpar a casa. Começa então a entrar num quadro do transtorno mesmo, né? Obsessivo compulsivo. É. Se a pessoa já Ou tinha um pouco disso, aumenta. aumenta, né? Mas, Ju, você acha que a pessoa também pode ter a mudança no dia a dia? Por exemplo, um dia ela pode desenvolver esse tipo de toque, ela quer lavar tudo, né? No outro dia, ela fica, não é o termo depressivo, mas assim, fica mais triste e aí não tem vontade de fazer nada. É como eu estava dizendo um pouco sobre mim. Aí no outro dia, ela quer cozinhar. Aí ela passa o dia fazendo bolo, fazendo comida e várias coisas. Aí surge. Então, assim, eu acho que essa ansiedade, ou esse transtorno que você está dizendo que pode desenvolver, não é que ela vai fazer essas atividades todos os dias. Você me entende? Isso, Né? Pode ser que ela isso. mude as atividades, né? Então, começa a ser um problema quando vira um padrão. Hum, Todo dia a a mesma coisa. pessoa se percebe desse jeito, né? Se está virando um padrão, se está aumentando, aí é sinal que a gente vai ter que cuidar disso, né? Porque ela está não conseguindo mais, né, pelos recursos que ela tem, dar conta da situação. É aí onde a gente fala, procura ajuda, né? Nós estamos atendendo, tem as consultas terapêuticas do Winnicott, que é um atendimento pontual, que eu vou até dar uma aula sobre isso, né, para os profissionais, para conhecer um pouco das consultas do Winnicott, que são consultas pontuais que ajudam muito. Então, ela tem que procurar uma ajuda. Online está tão fácil o atendimento, né? Uhum. Porque daí está virando um padrão já de uma ansiedade que a pessoa não tem mais o controle dela. Agora, de outra forma, a gente um dia acordar bem, um dia acordar mal, um dia acordar mais com esperança, um dia sem esperança, um dia chorando, né? É triste, um dia com medo, medo de perder quem a gente ama. Um dia a gente acorda bem, cheia de esperança, isso logo vai passar, né? Um dia a gente acorda bem, ai que bom que eu estou em casa, estou podendo descansar um pouco, embora não sei você, mas eu ainda não descansei, né? Mas, enfim, né? Tem gente que está gostando. Essas nuances, né? Tem horas que estou bem, tem horas que não.
essas nuances também de quem está saindo para trabalhar, né, Meire, né? Tão As difícil. enfermeiras, os médicos e outras tantas pessoas, né? Que daí fica com medo de por estar mais exposto, né? Então, cada pessoa está vivendo uma situação, é normal, muito normal. Inclusive, normal, né, ter as nuances, e é muito normal ter piti também. Isso eu quero falar, porque assim, às vezes a gente começa a ter piti e fala, meu Deus, quem é essa pessoa que brotou nesse momento? Eu estou virando uma outra pessoa, estou ficando louca, o que está acontecendo comigo? Extremamente normal a gente ter piti e não tem que ficar falando assim, que horrível que eu sou, ficar culpada por isso, né? As crianças tendo aula online, né? As mães estão se Estão surtando. transformando, né? Porque é tudo muita coisa para a gente, é muito difícil, né? E a gente tem que se permitir até o piti, acordar mal. Aí o que, que vai ser uma referência para a gente que não está num estágio grave, vamos poder dizer assim? Que a gente volta para o nosso centro e para o nosso eixo. Daquele alívio, falar, ai, voltei. Meio igual TPM, né? Que nós mulheres sabemos muito como é. Vem aquela irritação que às vezes a gente não está atenta que é TPM. Na hora que a gente vê que é a TPM, tem a ver com os hormônios, fala, ai, que alívio. Que Eu alívio. estou irritada, é por isso. A gente Uhum. entendeu que é por isso, porque a gente fica com medo de descompensar, de descontrolar. No fundo, a gente tem medo de ficar louca, de perder a razão. E a gente sabe, né, que isso acontece. Então, na hora, né? E a maioria das pessoas, Jô, pensam que só mulher que dá piti, né? Que só as É, mulheres que têm TPM que dá piti e que, né, dá esse reviravolta dentro de casa, porque os homens não, né? Os homens não podem dar piti. Foi mas engraçado. com certeza eles têm muito piti também, né? Eles ficam também irritados, nervosos, né? O que, que acontece depois? Depois volta ao normal, a gente se encaixa de novo, a harmonia volta, né? Ai, vamos em frente, dando a mão, seguindo adiante, vamos vencer tudo isso. Nós voltamos para o nosso centro. Por isso que a questão, né, do equilíbrio emocional, a gente tem que entender muito bem, para não dar uma impressão que é aquela pessoa que nunca tem piti, que nunca chora, que nunca. E não é isso, né? A gente tem que considerar a volta que a gente faz para o nosso centro, para o nosso eu. Ai, tô bem, tô centrada aqui, não me perdi de mim mesma. Esse é o lugar que a gente tem que estar. Porque na hora que a gente tem o piti, a gente fica tão deslocada que a gente parece que nunca mais vai voltar como estava, né? Mas a gente volta. Isso que é importante, né? Quando não volta, vai virar um padrão. E Tá. daí é uma hora da gente ver o que está acontecendo, Uhum. né? Porque daí fica muito desconfortável, a pessoa fica desatenta, não tem concentração, começa a perder as coisas, perder hora, não dá conta de fazer o almoço na hora certa, não dá conta de cuidar com as crianças, não dá conta de aula online, não dá conta de nada. E aí, um dia, dois, três, daí ela vai viver esse tipo de caos, né? E eu E acho daí é que uma hora de ver. quando a gente está desorganizado, né, Jô, a gente sofre mais, né? É um sofrimento maior, né? Eu sempre digo assim, se a minha casa não está organizada, não está limpa, não está com as coisas nos lugares, eu me sinto desorganizada, né? Então, às vezes eu prefiro parar, organizar a minha casa, assim para eu saber onde que está cada coisa, porque eu acho que internamente eu me sinto mais organizada naquele dia, né? Porque é diferente, né? O tempo que a gente está vivendo é diferente, porque até março a gente estava naquela rotina da vida inteira. Você acordar, tomar o seu café, levar as crianças para a escola e ir para o trabalho. Voltar só no final do dia para casa. E quando chegar em casa no final do dia, você quer tomar o seu banho, preparar uma jantinha e pronto. Era assim que a gente estava vivendo, né? E agora a gente não está vivendo assim. A gente está vivendo todo mundo junto, dentro de casa, né? E fazendo todas as atividades juntos dentro de casa. Então, assim, é uma adaptação muito grande. É uma adaptação muito grande, né? Então, assim, é um Uhum. amor muito grande que a gente tem que ter mesmo pela nossa família, pela nossa família, né? Porque não é.
Não é fácil, gente, não é fácil. Como a Jo está dizendo aí, eu sei que muitas pessoas estão aqui, a Cida está participando bastante, né? Tá dizendo aqui que se os dois derem piti, pensou, Jô, se a mulher e o homem derem o piti na mesma hora, né? Uai, isso não acontece? Pensa Acontece, bem. né? Acontece também. Aí a gente sente assim, não, agora vai virar um caos, agora não vai render mais nada, agora não vai voltar, agora, né, é aquela sensação horrível, né? Horrível, Só que né? a gente volta, é horrível, dura um pouco, e aí é interessante também a reverberação do piti, quando a gente sai do controle, grita com as crianças, fica brava, né, extrapola um monte de coisa, briga com o marido, etc e tal, isso vai reverberar depois. A gente fica numa ressaca disso uns momentos. Às Aham. vezes fica algumas horas, às vezes fica dias, aí depende da pessoa. Agora, quanto melhor a gente está com o nosso eu, mais habitado a gente está dentro da gente, a gente faz a volta mais Mais rápido. rápido, né? Por isso que o padrão é quando a pessoa não conseguiu fazer a volta, ela precisa estar mais habitada dentro dela para ela poder voltar para o Uhum. eixo dela. Quanto melhor a gente está com a gente mesma, a gente consegue voltar mais rápido. E melhor, o que é esse melhor? Quando a gente sente que a gente erra e é assim mesmo, quando a gente se perdoa, quando a gente não fica culpada por coisa que não precisa ficar culpada, né? Nossa, as mães são umas heroínas, meu Deus do céu, por estar trabalhando em casa e cuidando das crianças nas aulas. Os pais também, né? Que tem pais acompanhando, Estão eles ajudando ficam também, tam... né? Nossa, muito. E as professoras também, lá na aula online, que também elas ficam chamando a criançada, que a criançada fica até de ponta cabeça na cadeira. É verdade, Fala, Jo. meu Deus, o que que vai virar isso, né? E aí é essa luta, né? É. Mas a gente, quando a gente tem um perdão, fala assim, não é assim mesmo, eu entendo o que é, não vou ficar louca, já volto para o meu centro, a gente tem isso, a gente sente habitando, a gente volta, né? E a gente faz a volta mais rápido. Então, quando tá tendo piti, a gente não vai ficar com medo, a gente sabe, não, normal, já Uhum. vou voltar, tô logo aqui de novo comigo mesma, né? Ô, Jô, mas assim, você tem alguma dica de quando a gente dá esse piti, que a gente fica mal? Tô falando né, nós mulheres, né? Dá esse piti com os filhos ou em casa. Você tem alguma dica, assim? Eu já vi você falando sobre a respiração, né? Não sei se a respiração é para ansiedade ou pode funcionar também para o piti, né? Mas Uhum. você tem alguma dica para todo mundo que está aqui, nessa hora que a gente sente esse nervoso, e a gente passa por esse estresse, como a gente Então, voltar, né? Centralizar. é. A gente, cada um tem um jeito, né? Às vezes a pessoa vai gritar, vai ficar vermelha, vai precisar deitar para passar esse negócio, né? Tem gente que vai entrar no estado de ansiedade, às vezes vai ter aquela respiração curta ou aquela respiração longa para puxar o ar, né? Então tem que saber que está tendo uma ansiedade, que também é bom aquietar, né? E começar a controlar a respiração. A respiração, quando está desse jeito, é o que a gente precisa se atentar para ritmar a respiração de novo. Então tá tudo assim desgovernado, tem que pensar, eu tenho que controlar essa minha respiração. Até chegar num ponto de estar ritmada, mas para fazer isso, inspira, pode segurar o arzinho aqui na cabeça, contando até 5, já é suficiente. Daí contou, vai soltando devagar. No começo vai ser difícil, mas vai tentando porque vai ritmar a respiração. E daí a ansiedade ela vai baixar só pela oxigenação do cérebro com o ar. Respirar é tão importante. Respirar realmente é o sinal da vida, porque ajuda a gente, né, a se organizar. O que pode acontecer também é querer comer mais, né? Porque às vezes não vai dar falta de ar e nem moleza no corpo, mas vai dar vontade de devorar a geladeira, né? Então, eu acho que eu estou Porque, vivendo isso, Jô. ai, não é fácil, né? Todos É nós, né? muita comida, né? É muito doce, muita comida, e toda hora você quer fazer alguma coisa, você viu, né? Você prestou atenção o quanto o rosto está cheinho. De todos nós, não é? E se você reparar, tem mais gente comendo amendoim.
Amendoim? Parece engraçado, mas mais gente comendo amendoim, porque o amendoim, o próprio exercício de ficar mordendo assim, Mastigando. né, o amendoim é um aliviador da ansiedade. Então vai Ah, comendo, vai de certa forma acalmando, né? Então, quem está num ponto de uma compulsão alimentar, por isso que eu falo do padrão, né? Se é de vez em quando que extrapola, tudo normal, mas entrou num padrão que todo dia está comendo, 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 né? Uma dica que talvez possa ajudar é na hora que você se vê na cozinha, né, e procura na geladeira, já identificar e tentar sair daquela situação. Por exemplo, ligando para alguém ou mandando uma mensagem para alguma pessoa. Mas não precisa ligar e falar, ah, eu tô aflita, tô indo para a cozinha comer. Não, conversa de outros assuntos para desviar o foco da comida e começar a falar de uma outra coisa. Isso ajuda bastante, passa a onda, né? Que a pessoa tá, se ela está começando essa compulsão, hum, né? Se isso não for suficiente, né? Aí talvez a pessoa teria que tentar respiração, tentar essas coisas, né, que a gente está conversando, né, de equilibrar, ligar para a pessoa, mesmo assim fala, nossa, tá muito difícil, né? Tenta dar uma volta, se souber andar de bicicleta e puder, sabe, bota a máscara, tenta andar um pouco de bicicleta, porque gasta energia e sai da situação, sabe, meio igual a gente faz com criança, que a criança tá dando os berros ali, a gente tá explicando, não entende, a gente força, força. A melhor coisa a fazer é pegar a criança e sair da situação. isso. Pega a criança, põe na bicicleta, vai andar de bicicleta, pega a criança, vai ver a árvore, tirar. Inclusive, isso é uma coisa que a gente até conversou, né? Uhum. Tirar a criança da Da situação. situação do estresse. Não forçar para a criança entender o que a gente quer que ela entenda. Tem É, hora que não vai vingar isso. é. Tirar a criança da situação, né? Que é o que a gente tem que fazer com a gente mesma, né? Sair da situação quando a questão é alimentar também. Alimentar, também a gente pode fazer esse movimento de tentar sair da situação para a gente não começar a alimentar a compulsão, né? Por Uhum. comida, né? Eu dei Essa é uma das risada coisas que agora está aqui acontecendo. com a Nilda, que ela escreveu assim: ainda bem que é o amendoim. E quando tem pessoas, eu acho que é isso que ela quis dizer, que comem a unha, né? Porque a unha tá mais próximo, né, Nilda? Será que é isso que você quis dizer? Né? Ainda Acho bem que que é tem isso o que ela quis dizer. amendoim. Tem o amendoim, não é para comer a unha, ficar acabando com a unha, não. Ai, gente. É, Mas eu acho que é muito isso, né, Jô? Sair da situação, né? Eu penso que a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente sente, né? Nos mecanismos que o nosso corpo apresenta também, né? E nesse tempo de quarentena eu tenho prestado muita atenção. E eu falo, eu acho que a gente tem que falar, né? Então eu falo aqui em casa, agora eu quero chorar. E quando eu começo a chorar, eles já sabem. Deixa ela chorar. Eu preciso chorar o tanto até eu me aliviar. Ou hoje o Almir falou assim, Meire, eu prefiro você palhacinha do que você com essa cara, né? Porque a gente acaba contagiando. Quando a gente não tá bem, a gente acaba contagiando quem está próximo da gente, né? Então, assim, essa ideia de estar feliz todos os dias e sorrindo todos os dias não acontece. Porque a gente não está vivendo um conto de fadas, a gente está vivendo um tempo muito difícil. Mas como muito fazer desse tempo difícil. difícil, né, Jô? Como fazer desse tempo difícil algo melhor, né? E é algo que a gente estava conversando, porque eu fico vendo e a gente vê muito próximo essa rotina louca que toda a família está vivendo, né? Pais trabalhando em Uhum. casa, as crianças fazendo aula online, e mais as atividades, e mais a comida, e mais limpeza da casa, e roupa. Então, assim, a quantidade de atividades, como você falou, não descansou. Eu acho que ninguém descansou. Eu acredito que o nosso trabalho, ele triplicou, aumentou assim muito. Tenho a impressão também Não é disso, verdade, né? Jô? Porque aí É, uma outra coisa. A gente estava muito acostumado a, nos finais de semana, ir para um parque, ir para um shopping, distrair um pouco a cabeça, assim, sabe? Passear com as crianças. A gente aqui em casa, a gente ia muito para São Paulo. E nesse tempo, a gente não pode fazer esse tempo de lazer. Ninguém está fazendo, ninguém está indo ao cinema, ninguém está indo ao teatro, a nenhum show, a nada, a sair para comer um lanche, né?
Até a Viviane comentou esses dias comigo, acho que já faz um tempo, que ela pegou os meninos e foi comprar um lanche no McDonald's e comer no carro, pelo menos para sair um pouco de casa. Então, eu Uhum, acredito que os nossos sentimentos, eles se embolaram muito, né? Além uhum, desse muito, dessas muitas atividades que a gente está desenvolvendo, o lazer, que era algo que, assim, poxa, aliviava um pouco a gente. Até mesmo ir no salão fazer a unha para a mulher, isso dava muita diferença, né? Porque você sai um pouquinho, conversa com uma, com outra, distrai. E a gente não está tendo esse tempo também, né, Ju? Então, eu acho que uhum. isso soma tudo isso, está somando tudo isso, né? E a É. gente conversou também, eu fico pensando na dificuldade que a gente percebe nas crianças, né? Por mais que a gente fale assim, a criança ela lida muito melhor com as situações, com as mudanças, né? Ela acaba se adaptando melhor. Mas será que é verdade isso? Como será que dentro deles, porque muitas vezes eles não conseguem expressar como a gente expressa, né? Então, assim, pode ser que a criança Uhum. esteja muito mais irritada, desobediente, chorona, não quer comer. E aí eu pergunto para você, você também tem duas crianças em casa, né, Ju? Então a gente Uhum. percebe, eles também não estão gastando energia, estão mais sobrecarregados, porque assim, você ficar em frente a uma tela, a um computador, é muito desgastante. Desgasta mentalmente, o olho cansa, o corpo cansa, né? É diferente da escola. Então, É. eu não sei se você recebeu algum caso assim de crianças que já estejam cansadas dessa rotina também, ou se você também tem alguma dica para nós, né, para as Uhum. mães, de como lidar também com essa situação, né? E eu quero aproveitar e falar que você, que é também professora, né? Você é pedagoga, você tem a escola Tricamp, né? Que tem muitas crianças lá, que já trabalhou com a psicopedagogia, né? Que tem tanto contato com as crianças, né? A Viviane, que está aí também, né? Da Tricamp. E vocês estão agora precisando fazer também esse lugar do lado de vocês, né? De passar o conhecimento para as crianças, que é uma adaptação enorme também, né? Para os professores não está fácil, né? Porque ninguém estava preparado, né? Para essa mudança e aí todo mundo teve que entrar, né? Nesse ritmo, né? E a criança, né? Do outro lado também ela não sabia o que que era isso, né? Ela sabe o que que é o computador, o tablet, né? Mas a aula no começo é até legal ver os amigos, tudo, né? Mas o tempo deles né, é muito diferente do tempo nosso, né? Eu acho uma judiação, criança muito pequena tendo que ficar 4 horas na frente do computador, né? Ou mais, né? Algumas escolas estão favorecendo que seja 1 hora e meia, né? E tentar passar o básico e os pais depois ajudar com a atividade depois da tarefa de casa, né? E continuar com algumas outras atividades, né? Porque a criança, que nem bem você falou, ela precisa gastar energia. A bateria dela é novinha. A nossa já não é tão nova mais. Tanto que quando criança chama para brincar, por mais que a gente ame, a gente fica de língua de fora, né? A gente consegue brincar um pouco. Eles precisam gastar energia. Criança que não gasta energia, ela vai dar problema para aprender, para ficar sentada ali no computador. Se está muito agitado, correndo para lá e para cá, a tendência nossa é falar: senta aí, presta atenção na aula, porque nós temos, né, essa tendência de querer que a criança corresponda, ainda mais a gente que é aqui de São Paulo, né? Dessa cultura nossa que temos que trabalhar, que temos que estudar, né? Nós temos muita influência, na minha opinião, da nossa cultura. Então a gente dá, né, fala para os filhos também isso, né? E é uma hora da gente entender também, né, que se eles não estão gastando energia, eles não vão ficar ali fazendo isso. Então, o que, que as crianças puderem correr se tiver espaço? Se não tiver espaço, colocar atividade no YouTube ou qualquer canal que tenha, sabe, aulas ou até coreografias de musiquinhas com eles pulando, 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 né? Eu sei que quem mora em apartamento isso é mais difícil, né? Mas se tem um cantinho, por exemplo, na sacada, que pode colocar uma musiquinha, a criança gastar energia ali, isso ajuda demais. Eles precisam gastar energia. Se a gente pensar assim, o que a gente faz com as crianças em casa? Eles têm que gastar energia e a gente entender.
E se eles não estão gastando energia, eles não vão ficar focados, né? Isso é um ponto assim bem importante que eu penso. Outro ponto, a gente dá espaço para as crianças falarem. Uhum. Vira e mexe, eu falo para os meus aqui, vamos conversar. O que vocês estão sentindo? Gente, cada coisa que eles falam, nós estamos com raiva desse corona, a gente quer matar esse corona, a gente quer que ele vá embora. Mãe, quando que ele vai embora? Mas É. como você não sabe quando ele vai embora, né? Aí chega a falar assim, eu tô com raiva do meu nervoso, eu não quero ficar nervoso, eu tô com raiva do meu... Mas por que você está com raiva? Então a gente pode conversar. As crianças que têm espaço para conversar, eu acredito muito nisso. Agora, tem criança que não é muito de falar. O que a gente pode fazer? Pega uma folha de papel, pega um lápis e fala assim: faz um desenho para a mãe do que vier na tua cabeça. Existe um teste que a gente aplica nas sessões de terapia que a gente chama de desenho histórias. Inclusive, é uma aula também que eu vou dar sobre o desenho histórias. O paciente faz 5 folhas de desenhos, né? Faz o primeiro que vem na cabeça e conta uma história. Faz o segundo que vem na cabeça e conta uma história. E assim vai até o quinto. E a gente vê uma evolução de sentimento nesses desenhos. É claro que depois a gente vai ter que interpretar, trabalhar isso em terapia, Uhum. mas isso pode ser feito em casa. Não precisa nem ser essa quantidade de 5. Pode ser uma folha, faz um desenho e conta uma história. Se aquilo não for suficiente para entender o que ele está sentindo, pede para fazer outro. Vocês vão se surpreender do que aparece no desenho das crianças e Sim. nas histórias que eles contam do desenho. A gente Uhum. fala para contar do desenho. Aí você pega para conversar. Você está com medo? Meire, os melhores terapeutas são os pais. Sim. A gente tem condição de falar, faz um desenho e conta uma história. Nós vamos poder entender. A gente está ali com o nosso filho, o que ele está sentindo. Aí a gente puxa a conversa. E já apareceu crianças para mim nessa época com ansiedade, né? Que foi o que você perguntou. Uhum. Porque não sabe que negócio é esse, né? As crianças estão aflitas também, né? E não sabe como lidar, e às vezes com sintomas já também, né? Mas Uhum. os pais têm feito maravilhosamente Tem. bem o trabalho e ajudado, né? Muita, Muito melhor do que a gente pensa, né? Eu acho que tem muito acho que esforço dos pais ajudando. surpreendeu, né, Ju? Surpreende a gente a cada dia. A gente vê pela nossa escola, pela dedicação dos pais, né? A gente propõe uma atividade, porque assim, é muito diferente quando a gente está junto, né? E de repente eu penso numa atividade, mas eu tenho que jogar bola para eles, né? Então, assim, eles que vão ter que executar junto comigo, não tem como. Né? É diferente, por exemplo, a Letícia está no primeiro ano de faculdade. Eu não sei nada do que ela está estudando. De vez em quando ela fala alguma coisinha, mas assim, é muito diferente do que a criança que está na educação infantil ou nas primeiras séries, né? Nas séries iniciais. Porque depende exclusivamente da dedicação da família, do pai, da mãe, né? Mas é Uhum. complexo isso. E outra coisa que eu tenho pensado, Jô, que eu acho que a gente tem convivido também com vários familiares, é que os idosos são muito resistentes a nisso tudo que a gente está vivendo. Também não sei se você tem algo para contribuir em relação a isso, porque eles são meio teimosos, né? Não querem usar máscara, ou quando você anda na cidade, né? Algumas vezes a gente sai para andar ou no mercado, eles estão ali, né? A gente sabe que os idosos é de grupo de risco, é muito perigoso, né? E eles estão ali no mercado, nas ruas, e muitas vezes sem a máscara, né? Eu acho que isso é um desafio para as famílias que têm idosos em casa, né? Pai, mãe, avó, é, e é tão complexo porque é aquela coisa, às vezes a gente não consegue explicar o que é real necessário para eles entenderem isso que tá, né? Eles se tornam crianças, tem isso, né? Não tem? Então, Meire, pensando nos idosos, né, e conversando com algumas pessoas que têm focado no estudo desse momento mesmo com relação aos idosos, né, eu também concordo com isso.
é uma possibilidade, né? Porque também tudo isso é tão novo, né? A gente fica tentando entender, né? Mas primeiro eu queria falar o que eu acho, né? O que eu acho, assim, que eles estão sentindo muita falta dos netos, da família, né? Pessoas mais idosas, eles se voltam muito para o contato familiar, né? Vejam os avós, né? Vem aqui, vem me visitar, traga as crianças, né? Eles ficam muito conectados, né, afetivamente. Já está sendo muito difícil isso para eles, né? Mas voltando no que eu estava falando, né? Se a gente pegar a história da velhice, especialmente aqui no nosso país, né? Pensando no Brasil, a pessoa, quando atinge uma determinada idade, pelo menos eu lembro disso muito bem na minha adolescência, que eles se aposentavam, novos ainda, e eles ficavam excluídos do mercado de trabalho. Parece assim, não tem serventia mais. Muitas pessoas passaram por isso, aposentando com 40, 50 anos, e já se sentindo sem lugar na sociedade, sentindo, parece assim, né, que a pessoa trabalhava numa empresa, a própria empresa era o sobrenome da pessoa. Ela sai daquela empresa, parece que ela perde a identidade e dela não tem lugar mais. Esse foi um movimento que eu reparei na adolescência minha, que eu vi os idosos ficando muito isolados. Depois teve um momento, eu acho que esse é o momento mais recente, dos idosos serem incluídos de novo no mercado de trabalho, porque os jovens que vêm vindo com nenhuma base, né, profissional e de maturidade, que esse daí é um outro tema. Uhum. Os idosos estão sendo solicitados para voltar para o mercado, né, voltarem para o mercado e contribuir com a experiência. Mas eu vejo, analisando, né, que a maior parte do tempo nós temos uma história de velhice já de isolamento na sociedade. Então, fica velho, parece que não serve mais. Considerando que tem uma onda agora da terceira idade, de inclusão que a gente vive, mas isso é recente. A gente traz na nossa história a velhice como assim, não serve mais. Então Uhum. vai ficando velho, parece que vai ficando descartável, né? Ou descartado, né? Daí chega a pandemia que eles são obrigados a se isolar. Daí que eu falo que eu ouvi uma contribuição de um especialista sobre isso, dizendo assim que o isolamento reforça o primeiro isolamento que eles já eram obrigados a viver. O primeiro já é difícil de se sentir de fora. Agora, ser isolado mais uma vez, tem gente que não recebe isso, não aceita e fala: dessa vez ninguém vai me isolar. E daí vai, sabe, para o confronto, né? Como se fosse Uhum. assim. Isso é uma hipótese que eu ouvi, que eu estou pensando nela, mas eu acho que a gente pode considerar. O idoso já se sente excluído e ele agora ser alvo, né? O que, infelizmente, a gente está ouvindo, que eu fico muito revoltada com isso. O corona, o Covid, está atingindo mais os idosos. Nossa, dá vontade até de falar um palavrão, porque, gente, que cabimento isso, né? Porque imagina como eles não se sentem, né? Claro, A gente sendo tratado dessa forma, olha que exclusão, que isolamento, que que isso é muito difícil, difícil. muito Então, difícil. internamente, eles estão sofrendo muito essa exclusão primeira, depois a exclusão segunda, e por isso que a gente vê, né, eles sofrendo muito e não querendo aceitar nenhuma ordem mais. É. Não, a gente não aceita. E aí, ficar longe dos netos também é uma coisa que fica insuportável. Eles querem ver de todo jeito, meio que assim, não tem problema não, vamos nos encontrar, né? É. E daí eu acho que isso é um pouco o cenário quando a gente pensa nos idosos, né? Eu acho que faz um sentido a gente mais ou menos entendendo assim. Agora, Olha, muita coisa, é, né? A gente não sabe ainda. a gente foi passando um pouquinho de cada fase, né, Jô? A gente falou um pouquinho sobre criança, a gente falou um pouquinho sobre nós, falamos um pouquinho sobre os idosos, né? E acho que a gente pode contribuir também para os jovens, né, adolescentes, jovens que estão vivendo também nesse tempo difícil, né? Eu posso falar aqui sobre a Letícia e a Larissa, elas acabam sendo assim muito mais rígidas, sabe, com a quarentena. Eu não sei se é questão de consciência, o que que é. Elas acabam brigando com a gente quando a gente sai por algum motivo. Então elas não têm saído para nada. É,
Sentem falta dos amigos, sim, que a gente percebe, elas sempre estão conversando com um amigo ou outro, mas essa geração também, por mais que a gente pense assim, ah, eles estão desligados, eles não estão atentos, eles não valorizam, né? Essa é a minha contribuição. Eu percebo pelas meninas que está sendo bem diferente. Elas têm uma consciência muito grande do que está acontecendo, elas não querem colocar em risco a família, e a própria, elas mesmas, né? Elas ficam muito preocupadas com elas mesmas. Então, assim, eu percebo que é uma geração muito consciente do que está acontecendo. Por mais que a gente pense que não, por mais que a gente pense que não, né? Eu não sei se você tem Uhum. algo a contribuir em relação a isso, sobre os jovens e É, adolescentes também. eu conheço as meninas, né? E posso falar assim que elas têm mesmo esse lugar de conscientização, né? Tantas coisas boas que elas têm. Assim, essa preocupação, né, delas ficarem em casa, né? Mas o que eu tenho visto, Meire, é assim, é que tem jovens que, por mais que eles estejam sabendo que não pode, eles não estão aguentando ficarem longe um dos outros, né? Pensando na adolescência como um momento grupal, que os jovens precisam ficar em grupo, né? Então, eu estou vendo muitos jovens não aguentando e rompendo a quarentena mesmo e se encontrando, né? Aí entra uma questão assim, né? O quanto que em casa, né, é possível conversar com esse jovem e poder dar possibilidades em casa de criatividade, de encontro, de conversa e de um lugar, né, como com a criança, Uhum. né, e que a gente possa conversar, que a gente possa desenvolver coisas que eles gostam, que a gente possa nos conectarmos com a arte, com a cultura, né, com as músicas, poder conversar por Zoom, né, por Skype com os amigos, né, poder fazer uma festa, eles lá, a gente aqui, né, o quanto que na família a gente precisa se atentar para os jovens, porque existem jovens que estão deprimidos, né, e por não saírem, e meio que assim parece que a saída para esse mal-estar seria sair mesmo de casa, né? Tão É. loucos para ir para a rua, né? Só que aí eu acho que vai da família proporcionar situações em casa, como a gente tem que fazer com as crianças, né? E com o jovem é um pouco diferente, porque ele precisa de encontros, Uhum. né? Ele precisa estar junto com outros jovens, né? O que a gente conseguir fazer de encontros via internet, né, que é o que a gente tem na mão, e a gente ser também, né, companhia para eles e conversar e fazer uma atividade junto. Eu sei que você faz muito isso com as meninas, senta para jogar com elas, né, passa um tempo junto, é o que a gente tem. E isso ajuda demais. E a gente tem que cuidar dos jovens, porque eles são também grandes transmissores, né, da doença. É. E isso, e também a doença mata jovens, né? A Uhum. gente também não pode esquecer disso. Então, tem que ficar em casa ou, se tiver que sair, se proteger o máximo possível, né? O que o jovem às vezes não faz é isso, né? Não se protege, Sim, esquece, se embanana tudo nos cuidados, né? Então, a gente tem que também estar de sim. olho aí neles e conversando em casa, né? Hoje eu pergunta pro Cleiton do horário, que eu tô sem aqui. Falta 8, tá na hora já, uns 8 minutos. Sério? Passou tudo isso? Nossa, Eu pessoal, não a sei gente. como que desliga, Eu se ele também não desliga sei. sozinho? Não sei. Mas olha, eu agradeço muito, muito, muito as pessoas que entraram aqui. Depois eu vou ver os comentários e responder. Agradeço a Jo. Eu acho que nesse tempinho que a gente tem para terminar, Jo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a esperança, né? É algo que eu gosto muito quando você fala. Eu acho que dá para você, resumidamente, né? Porque o tempo passou tão rápido, dá vontade de ficar aqui conversando, né, Jo? Trocando tantas, Ah, tantas experiências assim. Foi muito bom, viu? Mas você traz essa palavra de esperança, esperançar para gente? falo sim, Meire, e quero agradecer super o convite, amei, eu não consegui acompanhar comentários, Eu mas eu também não fico muito consegui. grata pelas pessoas que estão junto com a gente aqui, né? E que a gente possa fazer o que Paulo Freire fala, né? Ele fala que a esperança não vem do verbo esperar, a esperança vem do verbo esperançar. Então, a esperança, a gente não significa esperar tudo isso passar. Isso seria do verbo esperar.
significa esperançar. O que é isso, né? Que a gente possa permitir a criatividade. Enquanto a gente espera que possamos ser criativos. Uma coisa linda que eu vejo em você, Meire, cada hora você está com uma ideia nova, né? A criatividade, ela nos ajuda a esperar as ideias de fazermos coisas, quer dentro da nossa casa, quer com a nossa família. Que nem isso que a gente conversou hoje. Se a pessoa já sentir vontade de sentar com os filhos, conversar, vai fazer um desenho, vai sair para andar de bicicleta e outras ideias que vêm na cabeça, né? Que nem a gente, né? Que no trabalho, eu estou com essas ideias de fazer essas aulas, né? E estou muito feliz por isso, da gente poder ter um encontro que eu nunca imaginava, pessoas do Espírito Santo, de Belo Horizonte, né? Pessoas até fora do país, que eu nunca imaginava que eu fosse conseguir me conectar. Isso, quando a gente tem uma ideia, a gente põe em prática, a gente se sente feliz, realizada. Isso que ele fala que é o esperançar. Enquanto a gente espera, porque tem coisas que estão fora das nossas mãos, né? Nós não temos o controle de muitas coisas. Então, enquanto a gente espera, a gente age, fazendo o bem, ajudando as pessoas, cuidando da gente, da família e cuidando de nós mesmos, né? Desse lugarzinho que a gente precisa voltar. E isso, quando a gente cuida da gente, a gente transborda de criatividade. As ideias vêm. Quanto mais a gente cuida da gente, mais a criatividade vem e mais a gente aguenta passar por esse momento tão difícil. Eu desejo que todos passem bem. E quero me colocar à disposição, Meire, se alguém precisar de alguma coisa, estou por aqui. Tá É bom. só entrar em contato, a gente conversa, estou à disposição. Que E bom. agradeço super, viu? Eu Essa oportunidade. Obrigada, viu, Jô? Obrigada. Eu tenho certeza Imagina. que você contribuiu muito. Assim, antes de contribuir para as pessoas que estão nos assistindo, contribuiu para mim, né? Ouvir você falar é um acalento, assim, acalma a gente, né? Então, Obrigada, Meire. eu espero que as pessoas também tenham aproveitado. Amém. Algumas estão saindo aqui, mas vai ficar gravado, viu, Suzy? Fica gravado aqui no meu Facebook. E é sempre bom a gente ouvir outras pessoas e ouvir você, Jô, sempre é um presente, viu? Deus abençoe sempre a sua Obrigada. vida, tá? Essa sua disposição, Obrigada, essa amém. sua disposição também, né? O seu trabalho, tá? E eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu não sei, acho Obrigada, que eu não Meire. sei como que funciona no Facebook, mas a gente pode nos despedir aqui das pessoas, né? Agradecer o carinho e agradecer porque esse projeto surgiu no meu coração e eu tenho certeza que através destes convites a gente pode contribuir, né, para outras pessoas também, com algo bom, tá bom? Jô, obrigada, viu? Agradeço. Um Agradeço os seus beijão. vídeos que você tem feito. Viu? Com as crianças, coisa boa. Beijo, Beijão. pessoal. Beijo, pessoal. Ficam com Obrigada, Deus. viu? Boa Beijo. noite. Tchau, tchau.